Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras, eu sou a Kelly e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu vou falar sobre uma das minhas grandes paixões, que é a poesia. Há algum tempo, em algum vídeo aqui do canal, uma inscrita me pediu sugestões de poesia para quem estivesse começando. Então eu tive a ideia de fazer esse vídeo, demorou um pouquinho, mas enfim, tô gravando ele e eu espero que vocês aproveitem e que vocês gostem. Que fique claro que isso daqui não é um tutorial para ensinar vocês a lerem poesia, até porque cada um vai encontrar o seu jeito de ler poesia. Eu sempre amei poesia desde sempre. Quando eu tinha os meus 10 anos, eu escrevia poesia e infelizmente eu parei de fazer isso, essa coisa que se tornou pra mim uma rotina, porque eu sempre, quando criança, quando pré-adolescente e adolescente, eu estava escrevendo poesias. Mas infelizmente eu não sei porquê, eu parei com isso. E eu penso em voltar a escrever poesia e sim, eu gostava, porque cada situação que eu pensava, que eu vivia, ela se transformava em poesia. Isso pra mim era muito bom. Então eu pretendo retomar essa prática de escrever poesia. Eu acho que para escrever poesia também é assim como ler poesia. Não pode ser algo forçado, tem que ser algo espontâneo, sabe? Fazer um exercício diário. Primeira dica que eu tenho para quem quer aprender a ler poesia, não é aprender a ler poesia, para quem quer começar a ler poesia, é que você vai encontrar o seu próprio ritmo, a sua própria maneira de ler poesia. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu costumava ler poesia silenciosamente, como se eu estivesse lendo um livro de prosa. Mas com o tempo eu fui descobrindo que não funcionava muito bem pra mim. Então eu comecei a ler poesia em voz alta, a me escutar. Isso foi sensacional, foi maravilhoso. Pra vocês verem como aos poucos a gente vai aprendendo a melhor maneira de ler poesia, de entrar em contato com a poesia, recentemente, nas aulas de literatura, onde a gente tem poesia, e principalmente uma professora muito especial, que é a minha professora de linguística, ela também é professora de literatura, mas ela trabalhou algumas poesias com a gente, e eu percebi que de vez em quando eu lia poesia muito ritmada, sabe? Lia um verso, parava, ia pro de baixo, lia, parava, e não é assim. Então, a única coisa que eu respeito quando eu leio a poesia é a pontuação. Eu percebi que conforme eu vou lendo a poesia, verso após verso, verso após verso, só respeitando as pontuações, eu percebo muito o que o poeta ou a poetisa quis passar para o leitor. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês daqui a pouco de 3 poesias que, quando eu mudei o meu jeito de ler, né, não ler ritmado, ler direto, eu descobri que fazia total sentido o que o poeta ou a poetisa quis passar pra mim. Então, como eu disse, os jeitos de eu ler poesia foram mudando conforme os anos, né, com o passar dos anos. Eu fui aprendendo algumas técnicas que se encaixaram melhor para minha forma de ler e compreender poesia. E isso pode acontecer com você com certeza. Então, você vai ver a melhor forma que você consegue ler, interpretar, compreender a poesia. Pode ser ler baixinho, pode ser ler silenciosamente, como eu fazia, mas pra mim não deu certo. Pode ler em voz alta. E isso você vai descobrindo aos poucos. Então, por isso que é importante fazer da poesia, da leitura da poesia, um exercício diário, né? Alimentar-se diariamente das palavras, dos versos. Eu tento fazer isso ao máximo. Quando eu não estou lendo uma poesia por dia, pelo menos antes de dormir, eu leio um conto ou uma crônica. Então eu gosto de leituras bem rápidas, assim, antes de eu ir pra cama. Mas eu costumo ler muita poesia, não só nos livros que eu tenho aqui em casa, mas em e-books, em sites mesmo de poesias livres. Eu escolho um poeta ou uma poetisa famosa aí que eu gosto, que eu quero conhecer mais, ou nem tão famoso assim. Então em sites mesmo eu pesquiso essas poesias e leio. E tem sido muito bacana essa experiência. O que eu acho mais bacana das poesias é que a gente consegue tirar tanta coisa em tão pouco espaço, né? A gente demora dias para ler um livro em prosa, por exemplo. Mas a poesia a gente lê tão rápido e traz tanto pra gente
né? Acredito que melhora a nossa concentração, melhora a nossa forma de interpretar as coisas, de interpretar a vida, de interpretar as situações. Então são sentimentos, grandes sentimentos, do sentimento bom até o sentimento ruim. Não sei também se existe muito isso, sentimento ruim, até que ponto, né? Mas eu acho que esses sentimentos ficam muito aflorados quando a gente lê a poesia. Então, no Brasil, na nossa literatura brasileira, a gente tem poetas maravilhosos. Tanto que a literatura brasileira é a minha favorita. Tivemos e ainda temos grandes poetas, né? E que conseguiam transmitir esses sentimentos que eu falei, mas também um modo de vida social. E eu acho muito bacana quando a gente vê um pouco da história na poesia, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns livros que eu tenho físicos e que eu gosto bastante, mas também não vou conseguir mostrar todos os que eu gosto, porque tem livros que eu li no Kindle, tem poemas que, como eu disse, eu li em sites. Então é uma infinidade de escritores, de poetas, de poetisas, que eu não consigo passar tudo num vídeo, mas eu vou tentar dar o máximo aí de dicas para vocês poderem conhecer. Vou começar com uma dica de um livro muito bacana. Eu não sei se vocês ainda vão encontrar na internet, mas caso eu ache o link na Amazon, na Saraiva, eu vou deixar tudo na descrição. É esse livro aqui, de antologia de antologias, 101 poetas brasileiros revisitados. Então é uma compilação de poemas organizados pela Magali Trindade, Zélia Tomás e Zina Belodi. E tem um prefácio do Alfredo Bose, que é um grande estudioso da nossa literatura. Por que esse livro aqui é importante pra mim e que eu sempre tô pegando ele de vez em quando pra ler uma poesia? Porque é uma reunião de 101 poetas brasileiros. Então a gente tem aqui Padre Anchieta, Gregória de Matos, Santa Rita Durão, José Basílio da Gama, José Bonifácio, gente, são muitos, Gonçalves Dias, Tomás Antônio Gonzaga, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Olavo Bilac, que é um dos meus poetas favoritos, Alfonso de Guimarães, e os mais conhecidos aí, o Drummond, né, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, e por aí vai. Então, gente, aqui também tem Cecília Meirelles, muito importante aparecer uma mulher aqui. E é um livro, então, que a gente tem uma infinidade aí, 101 poetas, tem poesia pra caramba de vários poetas e poetisas brasileiros. Aqui tem algumas poesias bem famosas de cada um desses escritores e eu gosto bastante, então fica aí a dica para quem quiser começar a ler poesia. É uma boa começar pela nossa literatura e por esse livro aqui. Então, como eu disse, eu tenho alguns poetas favoritos, como Olavo Bilac, como Drummond. Drummond não li muito até hoje, mas é uma poesia que me encanta, a forma como Drummond escreve. Então, Olavo Bilac, Drummond, Vinícius de Moraes também é um dos meus favoritos. Amo Vinícius de Moraes. Cecília Meirelles, maravilhosa. Enfim, muitos. E como eu disse no último vídeo também, a minha poetisa favorita é a Sor Juana Inês de la Cruz, que eu conheci através da série da Netflix, Juana Inês. Como que essa mulher consegue passar tanta coisa, tanto sentimento, tanta visão de mundo em suas poesias? Ela transmite nas suas poesias o feminismo, a importância da mulher na sociedade. Eu acho isso maravilhoso. Um livro bem bacaninha também, que eu comprei faz um tempinho numa promoção da Saraiva, mas de vez em quando esse livro tá em promoção, é da Kozak Naif. É Os Sinais do Mar, da Ana Maria Machado. É um livro muito curtinho, que eu acho bem bacana para se conhecer um pouco da poesia da Ana Maria Machado. Então, como eu disse também, Cecília Meirelles, uma das minhas poetisas favoritas. Tenho esse livrinho aqui, que tem a seleção de poemas da Cecília, feita pela filha da Cecília, que é a Maria Fernanda. Então, marco sempre os meus poemas favoritos. Uma dica para você que quer começar aí a entrar nesse mundo da poesia mais profundamente. Quando você pegar um livro para ler, um livro físico, marque suas poesias favoritas, porque é uma forma de você sempre estar retornando a elas, né? E o que eu acho mais bacana é que também você pode estar lendo a poesia hoje e ter um sentido para você, mas daqui a alguns anos, a mesma poesia pode ter um sentido bem diferente
pra você. Isso já aconteceu comigo, eu acho isso muito maneiro. Mais duas poetisas aqui então que eu quero indicar pra vocês é a Flor Bela Espanca. Então as poesias dela também são bem bacanas, sempre marcando as minhas favoritas. Eu gosto muito da forma com que ela escreve, com que ela mostra emoção. Então essa é a minha edição aqui, é bem antiga. É uma edição de sebo. E esse daqui são sonetos. A última poetisa que eu queria mostrar pra vocês é a minha favorita. Esse livro eu ganhei da minha tia. É uma edição bilíngue das obras da Sor Juana Inés de la Cruz. Então, Poems, Protests and a Dream. A Dream é o trabalho mais conhecido, é um dos trabalhos mais conhecidos da Sor Juana Inés de la Cruz. Uma pena que ela não é tão conhecida assim no nosso país. Nós não temos nenhuma obra da Sor Juana Inés traduzida para o português. Então eu tive que recorrer a essa edição bilíngue, espanhol e inglês. Mas está sendo muito bom ler as obras da Juana Inés na sua língua materna, né, o espanhol. Tem uma introdução muito interessante aqui também, em inglês, sobre a vida dela. E eu acho que falta um pouco isso para os leitores dela, principalmente os leitores brasileiros. A gente não tem muita coisa, muito material dela. Até mesmo na internet a gente não encontra tantas coisas assim. Então ela é muito especial para mim por causa disso também. Porque ela é única, ela é misteriosa. E tenho mais dois poetas aqui para indicar, um mais contemporâneo, que é o Paulo Leminski. Muita gente deve conhecer o Leminski. As poesias dele são mais modernas, são diferentes. E eu acho que também é uma boa forma de quem gosta do diferente de se aproximar da poesia. Ele usa várias formas para escrever poesia, por exemplo. E eu acho muito bacana essa forma com que o Leminski escreve. Então fica aí a dica desse livrinho também, que é da mesma coleção do da Cecília Meirelles, que é uma seleção de poemas. E por último, um poeta que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido nada dele, até que eu encontrei o livro numa feirinha de livro aqui da minha cidade. E, pasmem, eu paguei somente R$10 nesse calhamaço aqui, do Federico García Lorca. O García Lorca, que é um poeta espanhol. Vocês veem que eu gosto muito de poetas e poetisas de língua espanhola, né? Então, eu gosto muito também das poesias dele. Aqui, eu esqueci de falar, muito importante, que essa edição aqui é da Martins Fontes e também é bilíngue. Então, só que diferente do outro, da Juana Inés, esse daqui é espanhol-português. Então, já facilita bastante para o leitor, né? Então, alguns exemplos de poemas que eu queria falar para vocês, que conforme eu fui mudando o meu jeito de ler, eu comecei a compreender melhor, né, o sentido da poesia. Outro poeta que eu esqueci de falar que eu amo é o Manuel Bandeira. Então vou falar aqui pra vocês, usando o meu celular, como eu disse, nem sempre tem um livro. É o poema Trem de Ferro. Esse poema eu conheci no Castelo Rá-Tim-Bum, quando sempre na biblioteca, quando as crianças iam pra biblioteca, tinha um quadrinho lá que começava a declamar alguma poesia, e eu amava essa parte do Castelo Rá-Tim-Bum. Então o nome do poema é Trem de Ferro, do Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na formalha que eu preciso muita força, muita força, muita força. Oh, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto. E por aí vai a poesia. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é como eu li, o ritmo que eu li parecia o som realmente de um trem de ferro, né? Aquele barulho do trem. E eu acho, assim que eu li dessa forma, eu consegui entender, eu acho isso maravilhoso. O outro poema que eu também gosto muito, que eu também conheci lá no Castelo Rá-Tim-Bum, anos atrás, é O Relógio, do Vinícius de Moraes. Então começa assim: passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então eu acho bacana também nesse poema que o poema inteiro tem o barulho, tem o som, tem o ritmo de um relógio, tic-tac. E é isso, gente, eu não sei se esse vídeo ficou muito longo, mas eu precisava fazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar a importância da poesia na minha vida, como a poesia me mudou a forma de eu interpretar
as coisas, de eu interpretar cada verso. E também mudou a forma que eu sinto as palavras, sabe? Então as poesias me tocam muito de uma forma inexplicável e que eu acho que só quem tem um contato com elas, diário ou em períodos maiores, consegue entender o que eu tô falando. Então, se você não é leitor de poesia, comece, faça disso um hábito. É muito bom você se identificar com poetas, com poetisas que falam pra você. Curtam o canal, inscrevam-se e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!